Tá bom. This meeting is being recorded. Fernanda, até quero te perguntar, eventualmente a gente pode colocar no Instagram alguma fotinha, alguma coisa da nossa conversa? Sim, pode sim, não tem problema, tá? Se quiser marcar o meu arroba, tem algum lugar que eu posso digitar no... Me escreve depois no WhatsApp, que daí eu não erro. Porque o meu sobrenome é um pouco complicado. Eu entendo vou escrever aqui no porque o meu bate-papo. também é. Fernanda, tu pode passar no chat depois? Daí a gente marca também? Isso, Fer. Ali, ó. Tá, fica mais fácil. Ela colocou no chat. Isso, tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Imagina. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Tu vai ajudar muito, tanto a mim quanto a Carol. A Carol tem algumas dúvidas com relação à profissão que ela quer seguir. E eu acho que tu vai ajudar muito, muito mesmo, né? A gente marcou uma conversa de mais ou menos meia hora, então a gente vai até ali pelas 8h10, se tiver bom para vocês, né? Não, bem tranquilo. Se passar também não tem problema. Tá. A gente faz assim, quer saber da tua experiência, o que tu gostaria de contar, e depois a gente vê com a Carol, assim, que as dúvidas que ela tem, né? Eu sei que tu já me falou que tu é formada em técnica e comunicação visual e trabalha com marketing digital, né? Então, se tu quiser falar assim alguma coisa, como é que tu chegou nessa profissão, do que tu gostava, como é que foi tua trajetória, sabe? A gente vai gostar de ouvir qualquer coisa que tu tiver para falar, para nos ajudar. Tá. Bom, quando eu era mais nova, assim, rola aquela coisa de o que é você quando crescer e tudo mais, e passei por muitas opções, mas eu comecei a ir caminhando para a comunicação ali pelos 14, 15 anos, quando eu comecei a fotografar, e aí eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Porque não sabia se ia ser fotógrafa, não, e eu pensava em ser jornalista. Só que eu não sou muito comunicativa de chegar nas pessoas e conversar, eu sou uma pessoa muito tímida. E aí eu descobri que existia publicidade e propaganda, e eu pensei, vai ser isso que eu vou fazer. Mas eu ainda estava no ensino médio, e no segundo ano na escola eu rodei, e no ano seguinte, quando eu ia repetir o ano, surgiu o técnico de comunicação visual na Univates. E aí meu pai veio com aquela de, não vamos perder o ano, vamos fazer alguma coisa. Então eu comecei o técnico junto com o ensino médio. Aí eu levei 3 anos para me formar, então eu fiz 2 anos de ensino médio com o técnico e o primeiro ano de faculdade junto com o técnico. Mas, assim, eu não gostei muito da ideia de fazer publicidade, então eu acabei indo fazer audiovisual na Unisc, em Santa Cruz. E aí eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Terminei o técnico, comecei a faculdade e ainda trabalhava com edição de fotografia de eventos na Objetivo Fotografia. Eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu não sabia ainda muito certo o que ia acontecer. Me formei no técnico, saí da Objetivo, comecei a trabalhar numa confeitaria como assistente administrativo, mas eu fazia de tudo um pouco, fazia foto, fazia a parte de mídias sociais, de vendas, tudo. Tranquei a faculdade de audiovisual depois de 3 anos, fiz quase metade da faculdade, eu tranquei porque eu não estava dando conta de viajar para lá e tudo mais. Tempos depois eu saí da confeitaria, comecei numa imobiliária e ali a minha vida com marketing, posso dizer, começou de verdade. Que eu entrei como assistente de marketing e relacionamento e fazia recepção. Que na época eles estavam precisando das duas coisas, mas em função de pandemia, perguntaram se eu não topava fazer as duas coisas. Eu, vamos. Na pandemia eu achei que ia ser mais difícil achar emprego, né? Então acabei aceitando. E eu fiquei 1 ano como assistente de marketing na Jaques. E aí a Paz, que é a agência de marketing que atende a Jaques, me convidou para trabalhar com eles, e então estou lá quase 10 meses, eu acho. Se meu cachorro latir, vocês não reparam, tá? Ele tá aqui no quarto comigo. A minha Mas enfim, eu meio... eu tô com os dois aqui porque eu tô no ar, então tá mais sabe como é. Mas enfim, o marketing meio foi acontecendo, porque eu não conhecia muito a questão do marketing digital, que é o que eu faço hoje. Mas hoje eu sou social media, então eu trabalho diretamente com mídias sociais, em especial Facebook e Instagram, e eu atendo clientes do Brasil todo, então... Assim, eu faço essa parte, mas dentro da nossa agência a gente trabalha com muito mais coisa,
mas nós focamos em marketing digital. O que tem de diferença, assim? Por exemplo, a gente não vai criar uma marca para um cliente, a gente não vai criar identidade visual e tudo mais, a não ser que seja para próprias campanhas e redes sociais. Mas a gente não trabalha com a mídia offline. Isso daí já seria com outro tipo de agência. Porque ali na Paz foi optado em focar especificamente no marketing digital, porque tu não tem como tu abraçar o mundo da comunicação, porque é muita coisa. Mas então, hoje eu faço isso e, cara, é um troço muito legal. Que show. Eu não sei, assim, tipo, o que tu entende por marketing, porque, assim, o mundo do marketing, da comunicação é um negócio muito grande e, por exemplo, eu estudei audiovisual e dentro da minha faculdade de audiovisual eu podia, assim, escolher milhões de coisas que eu podia fazer. Assim como quando tu entra em jornalismo, publicidade, fotografia, relações públicas, tem muita opção. E tem a faculdade hoje também de marketing mesmo, então é muita coisa que tu pode fazer. Então, tipo, não sei se o que tu imagina que seja, sabe? Eu também. Eu não conheço muito sobre marketing, daí eu queria ver, tipo, qual que escolheu, assim, quais eram as opções, porque eu não sei muito sobre isso, não. Tá. Assim, o marketing, basicamente, ele estuda o comportamento das pessoas em relação à compra, à venda, o como que uma empresa vai se comportar para atingir determinados públicos, sabe? Tipo, dentro do marketing digital é mais ou menos assim, só que a gente faz de formas diferentes e focado muitas vezes em Google, Facebook e tudo mais, para a gente atingir com os anúncios. Mas o marketing, num geralzão, a gente está estudando o comportamento das pessoas em relação à compra, como a gente vai fazer para vender para essas pessoas, o que atrai essas pessoas. E isso envolve não só mídias sociais e tudo mais, mas também assim, o como tu vai colocar uma vitrine, como tu vai dispor as coisas dentro de uma loja, de um supermercado, enfim, muita coisa. Mas aí eu posso dividir assim um pouco o marketing dentro da comunicação com o próprio curso de marketing, que aí tu vai focar bastante em vendas. A publicidade e propaganda, que daí o próprio nome já diz, tu vai trabalhar com a parte de publicidade e propaganda, que é o que eu mais entendo, porque eu me formei em comunicação visual, que é um técnico da publicidade e propaganda, não tem tanta parte teórica da coisa. Tem também o jornalismo, que dentro do jornalismo também não trabalha só dentro de um jornal, de uma rádio. Dentro da agência a gente tem jornalistas, e tem uma que faz conteúdo para blog, tem uma que faz os planners e as campanhas, então dá para ir para muitos lugares. Tem relações públicas, que a gente brinca que é só para fazer o cafezinho, mas não. Mas que cuida mais da parte de eventos e tudo mais, assessorias. Também tem a parte de fotografia, mas daí já não entra tanto na parte do marketing, a não ser que tu trabalhe diretamente com foto publicitária. Que no caso ali na agência a gente tem, no andar de cima a gente tem a Identidade Estúdio que trabalha com isso. Então a gente tem um trabalho parceiro ali, que é super legal também. Mas assim, cara, é um mundo assim que tem muitas ramificações e que mesmo que tu escolha uma das faculdades, por exemplo, vou fazer publicidade e propaganda, tem muitas opções que às vezes tu não acaba conhecendo todas e com o tempo tu vai descobrindo o que te agrada mais, sabe? Porque, por exemplo, ali, o que eu posso falar mais é da agência, que é a minha experiência mesmo dentro de uma agência de marketing. Eu faço a parte de mídias sociais, eu tenho a minha rede de conteúdo, que já cuida mais de planejamento, ela controla toda a parte de blogs, e-mails, enfim, a gente trabalha todo mundo num conjunto. Tem os meninos da criação, que são os diretores de arte, então eles fazem a parte mais visual da coisa, que são as artes que vão em campanha, vai em e-mail, vai em rede social. O que mais? Tem a menina que é planner, então ela faz toda a parte de planejamento dessas campanhas que a gente roda. Tem os meninos da mídia, que aí eles cuidam só da parte de direcionar toda a verba de patrocínio de posts e campanhas dentro do Facebook, do Google. Tem uma menina que cuida só da parte de dados, então ela passa o dia todo analisando os dados de campanhas, de redes sociais, enfim, todos os dados que a gente gera para um cliente, para gerar relatórios e também mostrar o que a gente está entregando para os clientes. O que mais? É muita coisa. É difícil, assim, de querer explicar um pouquinho de cada coisa, mas quando tu entra numa faculdade, tu vai descobrindo o que vai te agradar mais, sabe?
Quando eu fiz comunicação visual, eu gostava mais da parte operacional, não tanto do planejamento, e hoje eu sou totalmente o oposto. Eu gostava de fazer artes e tudo mais, mas hoje eu já prefiro sentar, fazer muita pesquisa, montar um planejamento para um Instagram e fazer isso, e desenvolver, porque assim, eu faço os textos e eu faço um briefing e encaminho para os colegas, eles desenvolvem e aí tem alguém que desenvolve também o texto e aí fazem a publicação. Então, eu prefiro hoje já ficar mais no planejamento, mas é que é uma coisa que muda muito, porque a comunicação muda muito rápido, principalmente agora que a gente está na pandemia. Assim, não tem como tu não estar presente no digital, porque tem empresas que antes, assim, estava lá, eu tenho Instagram, mas não criava nada em cima disso, sabe? E hoje, cara, não tem como tu não estar ali. A gente tem clientes, assim, que só estão ali por presença digital, mas a gente não para de criar conteúdo, a gente não para de, assim, mostrar para o usuário que a gente existe, porque senão tu é esquecido e alguém vai passar na tua frente, sabe? Então, é um mundo que gira muito rápido, tá sempre surgindo coisas novas, tu tem que estar estudando o tempo inteiro e tem que gostar, porque não adianta cair nesse mundo e não gostar, sabe? Sim, eu acho muito legal isso, porque como eu e minha irmã, tu sabe, a gente trabalha com isso, e eu acho muito legal quando as lojas nos chamam, isso assim, sabe, de cuidar das redes sociais, é muito legal isso, eu acho. E eu queria saber se tu, tipo, é tu que cuida das redes sociais, por exemplo, monta stories de uma loja, cuida do feed, se é Assim, isso. Nós, como agência, a gente cria conteúdos para colocar no Instagram. Eu vou te dar o exemplo da Jaques, que era onde eu trabalhava. Então, lá a gente cria conteúdos, assim, dos mais variados tipos. A gente divulga campanhas deles, que eles têm uma campanha de indicação, ou saiu agora uma campanha de aluguel para universitários, então a gente divulga isso, divulga alguns imóveis também, mas não tanto, porque a rede social, o próprio nome diz, ela é social. A gente não está ali para vender diretamente, a gente quer, assim, conduzir o usuário a querer alguma coisa. Então, eu faço um planejamento. Semana passada foi minha semana de planejamento. Então, o que eu faço? Eu abro um cronograma, que eu vejo os dias do mês, e eu penso o que eu vou trazer para o meu usuário, o que o cliente, o cliente do meu cliente, digamos assim, quer. Então, dentro da Jaques, a gente traz conteúdo sobre cuidados com a casa, dicas de decoração, dicas de financiamento, como faço para alugar um imóvel, porque as pessoas não sabem, às vezes, o que ela precisa de documentação. Então, a gente vai ensinando o nosso usuário várias coisas. E aí, assim, eu monto esse planejamento, eu monto um briefing, e aí eu lanço lá no nosso sistema de tarefas, e aí vai diretamente para o diretor de arte. Ele vai criar uma arte, enfim, seguindo uma base que tem de identidade visual do cliente. Depois passa para outra pessoa que vai fazer a copy, que é a legenda. E aí tem, assim, várias coisinhas que a gente usa para escrever que vai fazer a pessoa querer ler. Porque, assim, tu vê só um pouquinho da frase da legenda e naquele pouquinho tu precisa convencer a pessoa a clicar no ver mais. E com aquele texto tem que convencer a pessoa a ir lá na bio, clicar naquele link e ir no meu site. Então, tem todo um jeitinho de tu escrever. Então, tem a pessoa que faz isso, tem a pessoa que vai lá e vai programar esse post em horários determinados, dias determinados, que são todos pré-estabelecidos durante o planejamento. E a parte dos stories, assim, normalmente quando sai um post, sai um story referente àquilo ali. Mas como eu não tenho como estar dentro da empresa, como eu estava antes, normalmente dentro dos nossos clientes tem alguém que é responsável por isso. Quando eu estava lá, eu fazia isso. Receber um presente de cliente, aconteceu alguma coisa legal, tem alguma promoção que rola mais interna, uma ação interna, cabe então ao próprio cliente divulgar isso, ou manda para a gente e a gente posta, mas não tem como eu estar lá, né? Mas, assim, a parte das mídias sociais, a minha parte é a parte de planejamento. Alguns clientes eu faço operacional, mas não muitos, porque com o tempo vai passando, eu vou deixando a parte operacional da coisa. Tipo, hoje eu tenho uma estagiária, então ela faz boa parte dos clientes. Aos pouquinhos a gente vai trocando e vou tocando para ela trabalhar. Ela é estagiária, ela tem que fazer.
Que show! E a gente pensa que não é tanta coisa, né? Mas, nossa, bem... Quando eu digo, meu pai, toda semana, ele deve me perguntar o que eu faço, porque é uma coisa relativamente nova, sabe? Na época dele, podia até cursar publicidade e propaganda, mas não existia mídias sociais e esse negócio de postar em Facebook e querer vender através daquilo ali. Tu fazia anúncio no jornal, sabe? Uhum. Então, é tudo muito diferente. É difícil, às vezes, tu explicar para as pessoas o que tu faz. Às vezes, para os meus avós, eu digo, eu faço as propagandas das pessoas. Ou eu digo, eu trabalho com o Instagram e com o Facebook. E aí, como eu faço home office, as pessoas acham que eu tô em casa sem fazer nada. Mas acontece. Mas, assim, é muita coisa. Porque no time de social, nós somos 3, com a rede de conteúdo. E, às vezes, a gente não dá conta. Tem dias que tem que trabalhar um pouco mais, tem dias que, assim, manda para colega assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não vou dar conta de fazer isso hoje. Mas, assim, cara, é muito trabalho e parece que não. Porque parece Pois que é é, só né? tirei das vozes da minha cabeça uma ideia, publiquei lá, mas não é bem assim. Pois é, sabe que a gente também, nossa, parece que é muito fácil, mas, meu Deus, leva muito tempo, sabe? Tem que ter muita criatividade para ir nas lojas. A gente começou com uma brincadeira. Aí, na pandemia que a gente viu a diferença, assim, que a gente começou a crescer, a gente começou a ter mais contratos, daí tem que ter, tipo, criatividade, né? É literalmente um trabalho. Tem pessoas que não entendem, né? Que não é, mas realmente, tipo, é bem puxado, assim, a gente não percebe, né? Quanto... Porque vai acontecendo mais naturalmente, assim. Mas, tipo, como eu trabalho com isso, toda vez que eu tô dentro do Instagram, mesmo rolando o meu feed, olhando os Reels que o algoritmo traz para mim, eu tô trabalhando de certa forma, porque às vezes eu vejo ali um negócio do, isso aqui combina com tal cliente, eu já salvo e já monto um conteúdo em cima daquilo ali, sabe? Então, parece que a mente não para. Então, tipo, quando eu tirei férias, final do ano agora, eu tentei deixar um pouquinho de lado, sabe? Porque a mente não para. Tu tá sempre vendo referências. Dentro da comunicação é isso. Para onde tu olha, tu vê uma embalagem, tu vê uma referência. Tudo, sabe? Pega uma capa de livro. Porque a capa do livro foi feita por um designer. E o designer também tá dentro da comunicação. Então, tudo é comunicação. De diversas formas. Não para, assim, a mente. É verdade. Tipo, tu quer 5 minutos pra descansar, vou olhar TikTok. Daí, mas eu posso fazer um desses. Vai salvar Daí e tu quer salva, fazer né? aquilo ali também, é verdade. Tu vê o meme, tu pensa, nossa, mas isso combina muito com fulano, então tu vai querer desenvolver pro fulano também. O único jeito de desligar, às vezes, é lendo um livro aleatório, assim. Porque tu assiste Big Brother, tu tá absorvendo meme pra divulgar depois com outra coisa. Verdade. Me diz uma coisa, tu sabe dizer, assim, mais ou menos sobre a faculdade de marketing, assim, quantos anos tem, ou quantos semestres, se alguma matéria mais específica, assim, sabe dizer alguma coisa sobre isso? Sim, só vou pedir um minutinho que eu vou abrir a porta. Claro, fica de boa, é bem tranquilão aqui. Carol, eu tô preenchendo para ti que nem eu fiz da última vez, tá? Porque o objetivo não é tu preencher isso ali, o objetivo é tu se sentir escutou minha mãe, ele queria ir atrás. Sobre a faculdade, assim, tanto a de marketing quanto publicidade, enfim, dentro da área da comunicação, é uma média de 4 anos e meio. Depende um pouquinho da universidade, tem algumas que é um pouquinho mais longa, outras um pouquinho mais curta. Aí tem a questão de o marketing, se eu não me engano, ele é tecnólogo. Então, ele é 3 anos, se eu não me engano. O técnico que eu fiz, o tempo total dele é 2 anos. Eu levei 3 porque eu não fiz todas as disciplinas juntas. Mas o tempo mínimo, mais ou menos, de uma faculdade vai ser de 4 anos e meio. Tá. Se tu conseguir fazer todas as disciplinas, né? Uhum. E assim, tem faculdades que, quando tu for fazer vestibular, tu tem que estudar bastante sobre qual vai ser as tuas faculdades, assim, alvo, porque tem algumas que não são tão bacanas quanto outras, estrutura e tudo mais. Eu fui para o Unisc porque foi a minha única opção. Por exemplo, dentro do audiovisual, aqui no Sul, na época, 2015, que eu fiz vestibular, só tinha em 4 universidades. A Unicinos, a PUC, a UFPEL e a Unisc.
A Unisc era mais perto, a UFPEL dependia de Enem, e eu não fui bem no Enem. A PUC era um valor muito caro, e como o curso era durante a tarde, seria muito complicado de trabalhar para me manter, apesar, tipo, o pai poderia pagar a faculdade, mas eu ia ter que trabalhar para me manter, isso ia ser complicado só um turno. E na Unicinos eu não me senti confortável quando eu estive lá, mas eu tenho amigas que estudaram lá e adoraram, mas é uma questão de, às vezes, de conexão com o lugar, sabe? Eu queria muito ter estudado na Univates, só que na Univates até hoje não tem curso de audiovisual, nem cinema, rádio, TV, então eu tinha que ir para o mais próximo, acabou sendo a Unisc. Mas eu gosto muito da Univates, porque eu fiz o técnico, meus pais estudaram lá, eu cresci lá dentro e eu gosto muito. Mas aí tu tem que estudar estruturas. Oi? Se sente em casa na Univates, né? Eu me sinto em casa. Eu cresci ali dentro, ia para aula com a minha mãe, então eu já estava acostumada com o ambiente. Mas infelizmente não tinha, mas eu fiz o técnico e foi muito legal. Mas aí, claro, se tu tem vontade de estudar em outra cidade, sair de casa e tudo mais, tem, nossa, muitas opções muito boas. Tem faculdades mais voltadas para comunicação também. Então, é questão de ver o que tu quer para poder escolher uma universidade próxima de onde tu quer estar, sabe? Fernanda, assim, o mercado de trabalho nessa área, tu acha que ele está em crescimento? Ou tu acha, ou ele já estagnou? Como é que tu sente, assim? Eu acho que é um mercado que nunca vai, assim, estagnar ou diminuir, porque é uma constante evolução. A gente está se comunicando o tempo inteiro, de várias formas. Quando a gente posta no próprio Instagram, assim, meu Instagram pessoal, eu posto só fotos minhas, meus cachorros, enfim. Eu estou vendendo a minha imagem ali, eu estou me comunicando com as pessoas que me seguem, então a comunicação está em tudo. Então não tem como ser um mercado assim que vai estagnar em algum momento. E agora com a pandemia que as pessoas viram que elas precisam de uma ajuda, de uma agência, ou de uma urgência, como a gente chama, porque a gente faz freelas, então está constante crescimento. Os meus colegas, eu até não tanto, porque eu gosto de relaxar depois que eu saio do trabalho. Mas tem gente que acaba, depois do horário da agência, trabalha com outra empresa, trabalha como freela. Tu tá sempre fazendo alguma coisa. Então, é um mercado assim que só tende a crescer. Claro. E tu sabe assim mais ou menos dizer o retorno financeiro, quanto mais ou menos é a faixa salarial do profissional, se varia muito ou não? É que varia, assim, bastante. Hoje, eu sou CLT, então eu tenho um salário condizente com a minha função, que na minha carteira eu sou analista de redes sociais. Tem também, por exemplo, dentro das redes sociais, teria o analista de redes sociais júnior, que se hoje a minha estagiária fosse efetivada, ela entraria nesse cargo. Eu posso ser promovida a social media, depois, nem sei todas as opções depois, mas tem a head de conteúdo, que ela é, então, a chefe do setor, ela que comanda ali dentro, e acima dela, então, tem os sócios da empresa. Então, cada setor tem desde o júnior até o sênior e o head. Então, os salários variam muito. E como freela, tu pode acabar ganhando um pouquinho mais, mas daí também tem que ver até onde vale a pena, porque tu trabalha de casa, com as tuas coisas. Assim, hoje eu trabalho com o note da agência em casa. Eu tenho a opção de ir no escritório quando eu quiser. Eles me oferecem várias coisas, e aí quando tu não é CLT, tu perde alguns benefícios, né? Sim. Mas se tu consegue casar as duas coisas, cara, super de boa, assim, né? Acho que é um mercado que paga bem, porque ele é um mercado que custa caro. Sim. Hoje tu contratar uma agência não é barato. Sempre tem quem diga que o meu primo faz, a fulana faz, mas assim, é um mercado que, se tu quer que funcione, tu tem que buscar por alguém que entende do assunto. Profissional, né? Porque às vezes, tudo bem, tu entende um pouco, mas se tu for pegar o todo, é muita informação. Se eu pego hoje um freela de social, eu não sei fazer a parte de social ads, que é a parte de anúncios e tudo mais, porque daí já envolve outras pessoas, outras complexidades. Então, vale mais a pena tu contratar uma agência, né? Entendi. Mas, assim, tu consegue viver bem? Tu consegue ter Sim. Pagar tuas contas, pagar teu aluguel, tuas coisinhas, beleza, assim? Sim. Hoje eu moro com a minha mãe, porque a gente morava no apartamento, a gente optou por mudar para um sobrado
por causa de pátio para cachorro e tudo mais. E aí a gente acordou que, que eu ficaria em casa mais um tempo. Porque eu quero sair de casa, mas tem uma certa comodidade eu estar aqui, né? Então a gente divide as contas, é super tranquilo para nós duas. E eu acho que os meus colegas, eu não sei dizer todos que, não são todos que moram com os pais, alguns moram com namorado, alguns moram sozinhos, e acho que todo mundo é bem tranquilo, assim, de Que bom, que bom. questão de salário. É importante saber, né, para a Carol poder Sim. escolher, assim, porque a gente sempre fala assim, é importantíssimo fazer o que se gosta, mas também ninguém vive só de gosto, né? Tipo, só que é Sim. lógico que tu fazendo o que tu gosta, tu encontra o teu jeitinho, tu encontra o teu lugar. As coisas ficam mais fáceis. Flui, né? Flui. Porque, Mas, assim, pelo meu pai, hoje eu faria um concurso público. Esses dias ele falou de concurso da Petrobras, uma vez da Polícia Federal. Eu falei, pai, não. Eu consigo pagar as minhas contas, eu posso comprar as minhas coisas, eu gosto do que eu faço, e é isso aí. tu é feliz. Não dá para ir só pelo dinheiro, não, porque senão tu não vai ser feliz com aquilo E que que tu faz. adianta tu vai bater teu ponto lá e tu vai ter uma vida que não é o que tu é, né? Tu tem que ser o que tu é, né? Tu tem que gostar, tu tem que falar com gosto daquilo. Claro, toda faculdade vai ter uma disciplina que é chata, todo trabalho vai ter um cliente, um colega, um chefe, alguém que não é legal, mas quando tu gosta daquilo que tu faz, as coisas ficam muito melhores. Exatamente. Verdade. Fica preenchido de propósito, sabe? Na tua vida, né? Tanto que às vezes não dá vontade de parar de trabalhar. É errado, às vezes, que nem eu posso dizer que semana passada eu peguei uma virose na praia, eu tava trabalhando no home office da praia, as vantagens do home office. Uhum. E eu peguei uma virose e meu pai dizia, tu tem que ir pra UPA, tu tem que ir pra UPA. Eu disse, só mais um pouquinho, porque eu queria continuar fazendo o que eu tava fazendo. Tava grudada. Aí depois... porque eu tava na semana de planejamento, eu queria fazer aquilo, e ele dizia, Fernanda, para. Mas é difícil, quando tu gosta daquilo que tu faz, tu quer ficar fazendo o tempo todo. Mas daí eu parei, fui na UPA, me recuperei, tudo certo. E agora tá maravilhosa, tá bem, tá tudo bem. Sim, agora eu tô em casa, tudo certo. Carolzinha, a gente está quase terminando nossa meia hora, mas eu queria saber se tu tem alguma assim, uma dúvida, se ficou alguma coisa que tu quer perguntar para a Fê. Eu acho que foi tudo. Acho que ela explicou bem certinho, eu consegui entender bastante, porque eu não tinha muito conhecimento sobre isso, de marketing, mas achei bem legal, eu gostei bastante. Como esclarece, né? Uhum. Isso que é uma área, assim, que é difícil tu compreender o todo, porque é muita coisa, sabe? Porque hoje eu sou social media, mas nada me impede de daqui uns 3 meses eu decidir que eu quero, sei lá, eu quero ser diretora de arte e vou começar a me desenvolver isso, sabe? Então, tu pode estar em constante mudança, que o mercado da comunicação, ele consegue te abraçar de várias formas. Isso que eu acho que isso que é o mais legal, assim, dentro da nossa área. Pois é, né? Viu? Eu fico muito feliz. Eu sou muito agradecida, viu, Fê, pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Eu falei que eu ia rápido, né? Quando tu vê, acabou. E é tão gostoso. Sim, que nem eu dizer, é uma coisa que eu gosto, então eu vou se deixar, eu vou falando. Né? Tipo, tu sabe que a gente quer te ouvir, que a gente quer saber como é que é a tua vida, né? Como é que acontece. E eu tenho certeza que a Carolzinha absorveu e ajudou ela, com certeza. Eu vejo pela carinha dela, já conheço. E assim, obrigada, se pegar um colega meu, ele vai falar sobre mais outras milhões de coisas que acontecem, então é uma coisa assim que é legal tu estar em constante contato com pessoas diferentes, porque é muita coisa. É verdade. Uhum, que legal. Muito eu vou botar aqui tá, o arroba da agência. Tá, isso. Porque aí vocês podem dar uma olhadinha, ver como é que funciona o nosso trabalho. Legal. A gente, no nosso Instagram, a gente percebeu que o pessoal gosta de ver a gente. Na maioria das contas no Instagram é isso. As pessoas querem ver pessoas. Então a gente está cada vez mais botando nossa carinha lá, fazendo reels. Até dancinha saiu essa semana. Ótimo. Mas sempre com um conteúdo, nunca é só uma dancinha. Mas, enfim, dá para acompanhar a gente por lá também. Bastante coisa legal que a gente publica. Vamos fazer isso, sim. Eu posso colocar
esse arroba no teu vídeo, na postagem do Sim, Insta? pode colocar sim, até o próprio site, se quiser colocar o site da agência, é só paz.digital, não tem Tá. .com.br. É só assim o site também. Legal. Então tá, Amadinha. Fica bem, bom descanso, muito obrigada. E talvez, Muito Eu que agradeço o obrigada. convite. eu te... Sempre que precisar, só chamar. Só chamar. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que Adorei. agradeço. Tchau, Amadinha. Tchau. 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 Carolzita? E aí, Oi. Carolzita? Legal, né? Essas conversas. Eu Muito. acho muito legal. Muito legal. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu preenchi para ti. Eu só deixei ali, o feedback, eu deixei para ti, né, Carolzita? Porque eu liberei para ti o da outra também, para te poder fazer, porque é só tu que vai poder falar, né? E eu estou em contato com uma digital influencer para ver se a gente consegue marcar para a próxima semana para conversar. Tá bom? Daí eu te aviso com antecedência. Tá. Beijo, muito Bom obrigada. descanso. Beijo Pra na ti também. mamãe, beijo na Luana e tudo de bom. Tchau, Pra Pocalia. ti também. Beijo. Beijo, tchau, amado.